Bom dia a todos. Meu nome é Juarez Valadares Carneiro Dutra e hoje vamos discutir um tema central na prática da terapia intensiva: os acessos vasculares. O objetivo desta apresentação é fornecer uma abordagem prática e atualizada, fundamentada nas melhores evidências disponíveis, sobre os principais procedimentos de punção que realizamos no nosso dia a dia. Para organizar nossa discussão, seguirei este roteiro. Iniciaremos com os princípios fundamentais que se aplicam a todos os procedimentos, como a técnica asséptica e o uso do ultrassom. Em seguida, abordaremos os principais dispositivos de acesso central um a um: o PIC, o catéter venoso central, o catéter de hemodiálise e o catéter de artéria pulmonar, ou Swan-Ganz. Por fim, apresentarei as conclusões e recomendações práticas que podemos levar para a beira-leito. O acesso vascular central é, sem dúvida, uma ferramenta indispensável no manejo do paciente crítico. Ele nos permite administrar com segurança fármacos vasoativos, nutrição parenteral, monitorizar a hemodinâmica, entre outras indicações cruciais. Contudo, é fundamental lembrar que este é um procedimento invasivo. A decisão de sua inserção deve ser sempre precedida por uma rigorosa análise de risco-benefício, ponderando a necessidade clínica contra os riscos potenciais de complicações infecciosas, mecânicas e trombóticas. Para mitigar o risco de infecção, a adesão ao bundle de inserção não é opcional, é mandatória. Cada passo é crucial. Isso começa com a higienização rigorosa das mãos, seguida pelo uso de barreiras estéreis máximas. A antisepsia da pele com clorexidina alcoólica é superior a outras soluções e deve ser aplicada corretamente. A escolha do sítio de inserção também impacta o risco infeccioso, devendo-se, sempre que possível, evitar a veia femoral. E, finalmente, a pergunta diária: este catéter ainda é necessário? A remoção precoce é uma das medidas mais eficazes para a prevenção. O advento da ultrassonografia à beira-leito revolucionou a segurança dos acessos vasculares. A principal manobra para diferenciar uma veia de uma artéria é o teste de compressibilidade. A veia colaba facilmente, enquanto a artéria, com sua parede muscular espessa, não. Além disso, a veia tipicamente não é pulsátil e apresenta um fluxo contínuo ao Doppler. Dominar essa diferenciação é o passo mais crítico para evitar uma punção arterial acidental. O PIC é um catéter central inserido através de uma veia periférica do braço. Suas principais indicações são para terapias intravenosas de média a longa duração, como antibioticoterapia prolongada ou quimioterapia, especialmente em pacientes com rede venosa periférica de difícil acesso. A grande vantagem é o menor risco de complicações mecânicas graves durante a inserção, como o pneumotórax. Apesar de suas vantagens, o PIC tem contraindicações importantes. A principal é em pacientes com doença renal crônica avançada, para preservar o membro para uma futura fístula. Em relação às complicações, a trombose venosa profunda do membro é uma das mais relevantes e seu risco pode ser comparável ou até superior ao de CVCS em algumas populações de pacientes. O CVC tradicional, inserido em veias centrais como a jugular interna ou subclávia, continua sendo o carro-chefe da UTI para situações agudas. É o acesso de escolha para a monitorização da PVC, infusão de altas doses de vasopressores e para o acesso de emergência. A escolha do sítio para o CVC é um balanço de riscos. A veia subclávia historicamente apresenta menor risco de infecção, mas um maior risco de pneumotórax, especialmente em punções às cegas. A veia femoral, por sua vez, tem maior risco de infecção, mas é útil em emergências. Com o uso do ultrassom, a veia jugular interna tornou-se a escolha preferencial na maioria dos cenários, por oferecer um excelente equilíbrio entre segurança e baixo risco de complicações infecciosas e mecânicas. O catéter de diálise, ou CDL, é um dispositivo de grosso calibre essencial para a terapia de substituição renal. A hierarquia de sítios de inserção, segundo o CDOC, é clara. A veia jugular interna direita é a primeira escolha. A veia subclávia deve ser o último recurso,
pois sua punção acarreta um alto risco de estenose, o que pode inviabilizar o membro para a confecção de uma fístula arteriovenosa no futuro. O Swan-Ganz é um dispositivo de monitorização hemodinâmica avançada. Seu uso hoje é muito mais seletivo, reservado para casos de choque de etiologia incerta ou refratário e em complicações do infarto do miocárdio. Uma contraindicação relativa importante a ser lembrada é a presença de bloqueio de ramo esquerdo, pois a passagem do catéter pode induzir um bloqueio de ramo direito e, consequentemente, um bloqueio atrioventricular total. A passagem dos Swan-Ganz não é isenta de riscos. Arritmias ventriculares são a complicação mais comum. A ruptura da artéria pulmonar é rara, mas catastrófica. A progressão do catéter deve ser guiada pela morfologia das curvas de pressão em tempo real. A onda de baixa amplitude do átrio direito, o aumento abrupto da pressão sistólica no ventrículo direito, o degrau diastólico na artéria pulmonar e, finalmente, a curva amortecida e não pulsátil da pressão de oclusão. Passando para o lado arterial, o objetivo primário da punção para a monitorização invasiva da pressão arterial, PAI, é obter uma medida contínua e fidedigna da pressão arterial, o que é essencial em pacientes instáveis. Adicionalmente, nos fornece um acesso para coletas seriadas de gasometria arterial. As indicações são claras: instabilidade hemodinâmica, uso de drogas vasoativas e necessidade de coletas frequentes de sangue. Também serve como base para monitores minimamente invasivos que analisam a variação da onda de pulso. As contraindicações absolutas incluem infecção no sítio e ausência de pulso. A artéria radial é a primeira escolha devido à segurança e conforto. A artéria femoral é uma alternativa em pacientes chocados. A artéria braquial deve ser evitada sempre que possível devido ao risco de isquemia grave em caso de oclusão. Historicamente, usávamos o teste de Allen, mas sua validade é questionada. Hoje, uma avaliação com ultrassom para confirmar a patência das artérias radial e ulnar é a abordagem mais recomendada antes da punção. Para concluir, gostaria de reforçar 4 pontos-chave. Primeiro, a adesão à técnica asséptica é inegociável. Segundo, a proficiência em ultrassonografia não é mais um luxo. É uma competência essencial para o intensivista moderno. Terceiro, a escolha do